Oiê! Vamos então para o capítulo 9 do livro Hábitos Atômicos, que eu tô lendo aqui com as meninas do Mais Que Magras, para vocês não perderem o ritmo da leitura. Olha que legal! Então, a gente estava lendo aqui a primeira lei para criar um novo hábito, torne-o claro. E aí, dentro do torne-o claro, que é como se fosse um subtítulo assim, ó, tá vendo? A gente tem sub-itens que são os capítulos. Então, por exemplo, a motivação é superestimada, a melhor maneira de criar um novo hábito, né, que vai falar do estímulo. E aí, a gente vai pro desejo, que é a segunda lei, ó, tá vendo? E aí a gente entrou no capítulo 8, no torne-o atraente. Então, o capítulo 9 parte do torná-lo atraente. Tá bom? Então, como criar um bom hábito? Que é o estímulo, torne o estímulo claro e torne o desejo atraente. E aí, dentro do torne o desejo atraente, a gente viu no capítulo 8 como tornar um hábito irresistível. E agora a gente vai falar no capítulo 9 o papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos, tá bom? Só te contextualizei aqui para você não perder o fio da meada. Em 1965, um húngaro chamado Laszlo Polgár escreveu uma série de cartas estranhas a uma mulher chamada Clara. Laszlo era um obstinado adepto do trabalho árduo. Na verdade, era só isso em que ele acreditava. Ele rejeitava completamente a ideia do talento inato. Alegava que com a prática deliberada e o desenvolvimento de bons hábitos, uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo, em qualquer área. Sua frase, o seu mantra era: um gênio não nasce, ele é educado e treinado. Laszlo acreditava tão fortemente nessa ideia que queria testá-la com seus próprios filhos. E escreveu para Clara porque ele precisava de uma esposa disposta a embarcar na sua ideia. Clara era professora e, embora não fosse tão inflexível quanto Laszlo, também acreditava que com a instrução adequada qualquer um poderia desenvolver habilidades. Laszlo decidiu que o xadrez seria um campo adequado para o experimento e desenvolveu um plano para criar seus filhos a se tornarem prodígios no xadrez. As crianças estudariam em casa, uma raridade na Hungria naquela época. A casa era repleta de livros de xadrez, fotos de famosos jogadores. As crianças jogavam constantemente uma contra a outra, competiam nos melhores torneios que eles encontravam. A família mantinha um sistema de arquivo meticuloso do histórico de torneios, de todos os competidores que as crianças enfrentavam. Suas vidas eram completamente dedicadas ao xadrez. A investida romântica de Clara foi bem sucedida e em poucos anos a família Polgár ganhou 3 novos integrantes: Susan, Sofia e Judith. Susan, a mais velha, começou a jogar xadrez já aos 4 anos. Depois de 6 meses, ela já derrotava os adultos. Sofia, a filha do meio, fez ainda melhor. Aos 14 anos, ela se tornou campeã mundial. Alguns anos mais tarde, tornou-se grande mestre no xadrez. Judith, que era a mais nova, era a melhor de todos eles. Aos 5 anos, ela já era capaz de derrotar o próprio pai. Aos 12, era a jogadora mais jovem listada entre os 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Aos 15 anos e 4 meses, ela se tornou a mais jovem grande mestre de todos os tempos. Mais jovem que Bob Fischer, recordista anterior. Durante 27 anos, ela foi considerada a melhor mulher jogadora de xadrez do mundo. A infância das irmãs Polgár foi bem atípica, para dizer o mínimo. E, no entanto, na opinião das garotas, seu estilo de vida era atraente e muito agradável. Em entrevista, as irmãs falam sobre sua infância, como foi divertida em vez de cansativa. Elas amavam o jogo de xadrez, elas nunca se cansavam dos jogos e, segundo relatos de Laszlo, certa vez encontrou Sofia jogando xadrez no banheiro à noite. Encorajando-a a voltar a dormir, ele disse: Sofia, deixe as peças em paz. Ao que ela respondeu: papai, são elas que não me deixam em paz. As irmãs Polgár cresceram em uma cultura que priorizou o xadrez acima de tudo. Elas eram elogiadas e recompensadas enquanto jogavam xadrez. O seu mundo era uma obsessão pelo xadrez. Isso era normal.
Como estamos prestes a ver, quaisquer hábitos que sejam normais na sua cultura estarão entre os comportamentos que você vai achar mais atraente. A sedutora atração das normas sociais. Os humanos são animais sociais. Queremos nos encaixar, relacionar e conquistar respeito e aprovação dos outros. Essas inclinações, elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Durante a maior parte da história evolutiva, nossos ancestrais viviam em tribos. Viver separado da tribo, ou pior, ser expulso de uma tribo, era uma sentença de morte. O lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Enquanto isso, os que colaboravam e se relacionavam com outros tinham mais segurança, oportunidade de acasalamento, acesso a recursos. Como observou Charles Darwin, na longa história da humanidade, os que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Como resultado, o desejo humano mais profundo é o de pertencimento. E essa antiga preferência influencia nosso comportamento moderno de forma muito poderosa. Não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós o imitamos. Seguimos o roteiro dos nossos amigos e dos nossos familiares, da nossa igreja e da nossa escola, da nossa comunidade local e da nossa sociedade em geral. Cada uma dessas culturas e grupos tem o próprio conjunto de expectativas e padrões. Quando você tem que casar, quantos filhos você tem que ter, quais feriados se comemora, quanto dinheiro é ideal gastar na festa de aniversário do seu filho. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam seu comportamento todos os dias. Elas sempre são consideradas, ainda que de modo não consciente. Muitas vezes você segue os hábitos da sua cultura e não pensa, não questiona e nem sequer se lembra. Como escreveu o filósofo francês Michel de Montaigne, os costumes e práticas da vida na sociedade nos levam adiante. Na maioria das vezes, concordar com o grupo não parece um fardo. Todo mundo quer pertencimento. Se você crescer em uma família que recompensa suas habilidades no xadrez, para você jogar parecerá muito atraente. Se você trabalha em uma empresa onde todo mundo usa os ternos caros, você está inclinado a ostentar um terno caro também. Se todos os seus amigos compartilham uma piada interna e usam uma expressão nova, você vai desejar o mesmo, para que todos saibam que você está por dentro, que você faz parte. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar, particularmente naquele grupo, tá? Nós imitamos os hábitos de 3 grupos: os mais próximos, a maioria e os poderosos, ou aquele que te influencia. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar o que a gente chama de segunda lei de comportamento e tornar nossos hábitos bem mais atraentes, imitando os mais próximos. A proximidade, ela tem um efeito poderoso no seu comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como nós discutimos no capítulo 6, né, que é todo hábito tem um lar, mas também vale para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas que estão ao nosso redor, nós copiamos a forma como nossos pais lidam com as discussões. A maneira também como nossos amigos chegam a flertar um com os outros, nós replicamos. A maneira como os nossos colegas no trabalho alcançam bons resultados também. Quando seus amigos fumam ou usam drogas, você também quer experimentar. Quando a sua esposa tem o hábito de checar se a porta está trancada antes de ir para a cama, você vai acabar repetindo esse hábito. Acho que muitas vezes imitamos o comportamento ao nosso redor sem nem perceber. Em uma conversa, eu adoto automaticamente a postura corporal que a outra pessoa está usando. Na faculdade, comecei a falar com meus colegas de quarto. Ao viajar em outros países, imito o sotaque local de forma não consciente, apesar de eu tentar lembrar a mim mesmo o tempo todo de parar. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que nós imitemos alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12 mil pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso também vai fazer parte no sentido inverso. Outro estudo descobriu, por exemplo, que se uma pessoa está em um relacionamento e ela perde peso, o parceiro tende também a fazer isso em 1/3 das vezes. Nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa para a sua direção. É claro que a pressão dos colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências.
Quando o astronauta Mike Massimino era estudante de pós-graduação no MIT, frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma, 4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura que você poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI do seu melhor amigo, mais seria o seu aos 15 anos. Mesmo depois de controlar os níveis naturais da sua inteligência, nós absorvemos as qualidades e as práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos muito melhores é viver em uma cultura em que seu comportamento desejado já é um padrão. Olha, o mais que magras aí! Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas que os colocam em prática todos os dias. Se você está cercado de pessoas em forma, é provável que você considere se exercitar um hábito bem normal. Se você está cercado de amantes de jazz, é mais provável que você ache razoável ouvir jazz quase todos os dias. Sua cultura define sua expectativa para aquilo que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter e vocês prosperarão muito juntos. Para tornar seu hábito ainda mais atraente, experimente levar essa estratégia um passo além disso. Participe de uma cultura em que o comportamento desejado já é um padrão. Já tenha algo em comum com aquele grupo. Steve Camby, um empresário na cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perderem peso, ficar fortes e ficarem saudáveis. Seus clientes incluem adorar videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou que tentam mudar sua dieta. Mas se você tem algo em comum com aquele grupo, com aqueles outros membros do grupo, digamos, seu amor mútuo por Guerra nas Estrelas, a mudança se torna muito mais atraente, porque parece algo que pessoas que são como você já fazem. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer àquela tribo. O pertencimento transforma uma busca individual numa busca compartilhada. Antes você estava sozinho, sua identidade era singular. Você é leitor, você é músico, você é atleta. Quando você participa de um clube de livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores, nós somos músicos, mas também somos ciclistas. A identidade compartilhada começa a reforçar a identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo depois de alcançar uma meta é crucial. Olha o clube da Mais Que Magras aí, gente. Identidade compartilhada começa a reforçar sua identidade pessoal. Por isso, permanecer parte de um grupo depois de alcançar a sua meta é crucial para manter seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam com que os seus comportamentos perdurem. Gente, que loucura! Então, primeiro foi imitando os mais próximos, agora imitando a maioria. Na década de 50, o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores, eram contratados pelo pesquisador e eram instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão que era semelhante em comprimento ao do primeiro. Era uma tarefa super simples. Aqui está um exemplo dos dois cartões que foram utilizados. Tá vendo, ó? Esse era o cartão 1, esse era o cartão 2, ó. Aqui tem o resultado do experimento, tá? O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro havia alguns testes fáceis, em que todos concordavam com qual era a linha correta, e depois de algumas rodadas os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores. Mas os atores escolhiam intencionalmente a resposta que não era correta. Por exemplo, ele responderia a comparação mostrada na figura 10. Todos concordavam, embora claramente as linhas fossem diferentes. Olha aqui, ó. Tá vendo que essa linha, ela é bem parecida com essa linha aqui, ó. Mas eles respondiam essa linha. E aí, olha o resultado.
O sujeito que não tinha conhecimento do artifício ficava imediatamente perplexo. Seus olhos arregalavam, ria nervosamente para si. Ele conferia a reação dos outros participantes, ele olhava ao redor. Sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após a outra colocava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar daquilo que os seus próprios olhos viam, até que num determinado momento, quando era a vez dele responder, ele optava pela resposta errada, mesmo sabendo que a resposta correta era outra no seu íntimo. Ash executou esse experimento muitas vezes de inúmeras maneiras, de maneiras diferentes. O que ele descobriu foi que à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e não um ator, não havia o efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era um tonto. Quando 2 atores estavam na sala, havia ainda pouco impacto. Mas conforme o número aumentava para 3, 4, 5, 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmo. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordaram com a resposta do grupo, embora ela fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar o nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos: o que todo mundo faz? Verificamos resenhas na Amazon, no Yelp ou no TripAdvisor para imitar os melhores hábitos de compras, alimentação e de viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências, mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, será que vocês estão me ouvindo? Eu tô sem o fone, eu não sei se vocês me ouviram. Será que o que gravou até agora gravou mesmo? Vamos lá. Agora que eu me dei conta que eu tava sem o fone. Mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, o estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar o método superior, simplesmente para se misturar e encaixar naquele grupo. Os humanos tendem a ser parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas regentes daquele grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar a discussão, de parecer mais inteligente ou de descobrir uma verdade. Na maior parte das vezes, nós preferimos errar com a multidão do que acertar sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é nosso modo natural de agir. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer um trabalho intencional. Nadar contra a corrente da sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar seus hábitos significa desafiar uma tribo, a mudança não é atraente. Quando significar se encaixar, ela é muito mais. Por isso, aquilo que a gente leu. É por isso que permanecer como parte de um grupo depois de alcançar a sua meta é crucial para manter o seu hábito, tá? Então, imitando agora os poderosos ou alguém que te influencia, tá? Humanos de todos os lugares buscam prestígio, status, poder e reconhecimento. Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidente, sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos, elogiados. Essa tendência parece fútil, mas em geral é uma jogada bem inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a muito mais recursos, preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro bem mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer as barras. O músico consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis. Ou o pai com filhos talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Esta é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos de pessoas altamente eficazes. Nós tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque desejamos sucesso para nós. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de alguma pessoa que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas que são mais bem-sucedidas naquele setor. Copia a receita do seu padeiro favorito do pão que ele faz. Pega emprestado as estratégias de contar histórias de algum escritor seu favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento
por parte de outras pessoas. Isso significa que se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, nós consideramos isso bem atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas, cortamos nossa grama porque não queremos ser o desleixado do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa, porque nós não queremos ser julgados por ela. Estamos sempre nos perguntando, nossa, o que vão pensar de mim? E adaptando nosso comportamento baseado nessa resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez mencionados no início desse capítulo, são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre nosso comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas nos dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram a sua atratividade, em parte porque eles eram valorizados na cultura onde eles estavam inseridos. Do elogio dos pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando esforços ali. A cultura em que vivemos determina comportamentos que são atraentes para nós. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um desejo de pertencimento à tribo. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais, os próximos, a maioria e os poderosos. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura ou a um grupo de pessoas que têm um comportamento padrão que você deseja ter. Se você já tem algo em comum com esse grupo, fica ainda mais forte. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o comportamento do indivíduo. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com uma multidão do que estar certos sozinhos. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós consideramos aquele comportamento atraente. Eu esqueci de falar que esse era o resumo. Eu comecei a ler aqui e esqueci de falar. Da minha parte é isso. Conforme eu prometido, eu vou gravar também o capítulo 10, porque ontem eu não consegui gravar para vocês, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.